Bom, a área de seguros, ela é muito importante. Eu, quando comecei a minha vida de jornalista profissional, como economista e tal, eu me deparei com o surgimento, praticamente, digamos assim, uma onda grande de impulsionamento do mercado de seguros no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos ícones desta área, e eu estou recebendo hoje aqui um desses elementos, dessas pessoas, dessas personalidades que desenvolveram para nós e entre nós, para as famílias, para as empresas e tal, essa questão, esse conceito importante e fundamental das nossas vidas, das nossas empresas, da economia, que é o setor de seguros. Quem não lembra, por exemplo, né? Cor Seguros, Cor Corretora de Seguros, Cor Corretora de Seguros. Imagina, quem não lembra essa empresa, esse nome que é associado à questão dos seguros e ao desenvolvimento que ajudou e vem ajudando as empresas a se desenvolverem com tranquilidade e com segurança. Breno Cor, que felicidade tê-lo aqui hoje para conversar, bater um papo contigo. Felicidade é minha, muito obrigado, Silvio, pelo convite. Pois é, tu é um cara, eu sempre digo, né, um cara ícone, que eu aprendi muito nessa questão dos seguros, porque foi lá que se desenvolveu tudo na década de 70 e tal. Mas a vida vai passando e a gente vai, de certa maneira, delineando outros caminhos, né? Estava conversando contigo agora, tive uma visita contigo outro dia lá na empresa, porque assim como eu, tu também é um cara que lê muito e gosta de escrever. Tu está pensando em fazer alguma coisa nesse sentido? Olha, Silvio, assim, até na atividade de seguros, desde o tempo, assim, era Folha da Tarde. Sim, né? Folha da Tarde, trabalhei lá. Eu gostava de escrever, era a fonte, até a empresa teve bastante credibilidade por ser a fonte de notícias sobre o mercado de seguros e até de críticas e comentários, assim, sobre cobertura, sobre direitos do segurado. E isso deu credibilidade para a empresa. E eu gosto de escrever. E gosto também da parte da inovação, do marketing, da criatividade, porque seguro, muitas coisas são interpretadas, né? O contrato é interpretado. Então, essa parte, assim, eu acho que faz parte da minha vida profissional e também da natureza, né? De pensar, né? De pensar. Então, se eu estou pensando assim, em fazer alguma coisa, eu continuo na atividade de seguros, né? A empresa continua, eu participo, né? Mas também assim, eu também me dedico muito à leitura, né? Então, eu gosto muito de ler. É muito interessante, eu ouvi uma frase outro dia também, eu faço a leitura, para mim é uma coisa que mais, desde os 12 anos, meu pai me estimulou muito. Tem uma frase que diz assim, o livro não muda o mundo, mas a leitura muda o homem que muda o mundo. Né? Eu até, tem uma frase, muitas coisas assim são de frases que a gente lê, né? A leitura é a nossa relação com as palavras, né? A nossa relação com as palavras. E eu acho que isso é muito legal, porque tu precisa, claro, ter aquela sensibilidade, porque está escrito, né? Precisa ter a rede certa para pegar a palavra. A palavra é que nem, são borboletas que a gente precisa ter a rede certa para pegar. Então, aos poucos, assim, às vezes a leitura de um livro, de uma frase... Desperta, né? Que vale o livro todo, né? Que vale o livro todo. E a minha escolha são, assim, por autores, né? Autores, eu acho que tem muita coisa boa aqui, né? Tu tem, recentemente até teve a Carla Madeira, né? Um livro maravilhoso que ela fez, Tudo é Rio, né? E autores internacionais. Eu gosto muito, assim, de livros que falam muito, assim, mais sobre comportamento da alma, né? Francisco Azevedo, eu acho belo de um autor, e todos os livros dele fala sobre relação. O primeiro dele é aquele Arroz de Palma, famoso, que fala sobre família é um prato difícil de cozinhar. Então ele fala das relações de família, comportamento de alma. Tem livros maravilhosos. E aí tu vai, né? E até assim, nessa, vamos dizer, pela tecnologia, né? Assim, a parte irracionalidade da economia, o homem tem uma fragilidade pela beleza. E no livro, para combater tudo isso, eu acho que ele encontra essa beleza, né? Eu sempre falo assim nos clássicos, né? Eu acho que quem não lê os clássicos está faltando alguma coisa. Eu acho que é a base de tudo. E essa questão da palavra, que tu disse que a palavra te influenciou muito. Eu sou muito, como eu sou cristão, e eu acho que assim, na própria Bíblia Sagrada, que para mim é o livro mais importante de todos, ele ali ele é escrito e ele é o que é? Ele é a palavra. Ele é a palavra. A palavra modifica, né? Tanto é verdade que Descartes, até na minha reflexão de hoje, eu falo sobre René Descartes,
ele disse, penso, logo existo. Quer dizer, tem muita gente que a existência dela é fruto dos sentimentos. Essa pessoa, ela acaba tendo problema sério do ponto de vista de seus relacionamentos consigo próprio, né? Porque ela não usa a racionalidade. Tanto é que Descartes criou a escola do racionalismo, né? Mas qual foi o livro assim que de repente despertou em ti assim o interesse todo em voltar para a leitura? Tem algum? Eu podia te citar assim autores, mas eu acho assim, ó, não é a questão de começar a ler, é gostar de ler. E eu até faço, gostar de ler está por trás dos olhos, né? E eu gosto muito do livro porque eu gosto, tem gente que quer o tablet, né, para ler. Eu acho que tem que ter, eu gosto de pegar o livro, né? O livro tem cheiro, pegar o livro, o tato, eu acho importantíssimo. O livro tem peso, né? Não é o peso físico dele, é o peso da palavra que está ali, né? Às vezes até a arte da capa. Às vezes numa capa, tu identifica, assim, tu olha aquilo, tu te identifica. Aí eu te diria, eu até assim tenho eu gosto do Sándor Márai, né? Acho um húngaro maravilhoso. Tu tem Francisco Azevedo, Helena Ferrante, Carla Madeira, Domênico Starnone, eu até estou lendo para não esquecer. Claro. Romã Gari, Rosa Monteiro, Matt Haig, Mário Benedetti, Garcia Marques. Até assim, tu ouve uma palestra do Nizam, tem coisas, frases importantíssimas, né? Então, se eu fosse falar assim, qual é o livro... Eu não sei, porque assim, o que surpreende, às vezes, é que um livro, tu termina, tu já está na expectativa do outro livro. Eu acho que uma das coisas assim que facilitou também, claro, tu tem assim, pode comprar... Eu gosto de prestigiar a livraria, né? Porque eu acho que é importantíssimo a existência das livrarias. Mas às vezes assim, tu diz, vou pesquisar, tu olha ali e já compra um livro na internet. Então isso eu acho que movimentou a prática da leitura, né? É bom comprar o livro, né? Eu gosto de comprar livro. Eu vou te dizer que nem todos os livros que eu comprei eu li. Sim. Entende? Porque às vezes assim, tu diz, gostei, mas não me pegou. Mas daqui a pouco, eu tinha lido A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, né? Tinha largado ele mais ou menos na metade. Aí eu digo, vou voltar para ler. Aí voltei e me apaixonei pelo livro. Eu digo, poxa, né? Eu não sei em que momento que aquele não andou, mas de repente, né? Andou e gostei muito. E há livros assim interessantes que a gente pega, de repente, será que eu vou gostar? Não vou. Então, quando às vezes tu está meio desconfiado, duvidando do que tu poderá tirar da fonte que aquele livro poderá ser para ti, tu começa a ler, daí, mas que coisa boa. E aí tu pega gosto, né, essa interação. Tu diz assim que, por exemplo, eu até penso em fazer que assim, esse livro não é meu, né, porque é um conjunto de pensamentos de autores. Claro. E autores, às vezes, tu diz assim, que nem aquela música, tu diz essa música, é a minha música, a nossa música, né? O livro, daqui a pouco, assim, o narrador, o escritor, é como um médium, né? Ele é a transmissão de muitos. Né? Mas na verdade nós somos isso, né? Nós carregamos esse estoque, digamos assim, dos nossos antepassados, né? Das civilizações. Por exemplo, assim, tem um livro que me marcou muito, evidentemente que para mim o primeiro é a Bíblia, que está... Eu sempre digo o seguinte, tu pega os filósofos pré-socráticos, né? Aí tu pega lá Demócrito, Tales de Mileto, todos esses pré-socráticos, ou a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles e tal. Se tu pegar todos eles, e eu li, graças a Deus, li todos eles, todos eles, de certa maneira, eles refletem a fonte deles, ou é o Velho Testamento para os pré-socráticos, é o Novo Testamento e o Velho para os pós-Sócrates, né? Então a Bíblia é a grande fonte. Mas eu li um livro que, pela história, por tudo que aconteceu, o Império Romano começou lá por 30 a.C. e terminou lá em 476, por aí depois de Cristo, com Constantino, etc. e tal. Mas ali, o declínio e queda do Império Romano. Império Romano, sim. Que é um livro fantástico, porque ele traz ali toda a questão do poder, das conquistas, da dominação, né? Da necessidade dos povos terem a sua própria cultura e tal. É um livro fantástico que eu recomendo. Declínio e queda do Império Romano. Tu sabe que assim, eu falo assim, até isso, uma vez eu publiquei na morte do Paulo José, do ator, né? Que até digo, agora ele é ator num outro plano, né? Mas eu tinha 16 anos e eu vi um filme, que no meio do filme ele fala assim,
Fui no Cinema Atlas. Te lembra do Cinema Cine Atlas? Cine Atlas. Lá na Cristóvão? Protásio. Protásio, lá em cima da Protásio. Que era assim, eu queria encontrar alguma coisa como fogo, a chuva ou o equilíbrio das estrelas, que nem o desencanto e a frustração conseguem acabar. Pô, eu tinha 16 anos. Eu saí do cinema, aquela frase ficou. Então, às vezes, assim, tem muito assim... tu tem uma fase que tu lê um tipo de livro. Quando eu era jovem, eu lia Sidney Sheldon, essas coisas mais assim. Pode ler Agatha Christie e tal. Depois passa... O Círculo do Livro, para mim, foi um cabedal enorme. Assim, de depois passa uma fase tua da vida que, sei lá, tu começa a olhar mais para dentro, né? Tua atividade antes mais para fora, tu volta ela mais para dentro. E aí tu começa a mudar o tipo de livro que tu gosta, né? O tipo de livro que tu... Que é aquilo que nem eu falo, que aí tu escolhe, tu capta, né? tu pega as palavras, né? Então, eu acho importantíssimo. Eu acho o Círculo do Livro, que eu falei, o Círculo do Livro, de certa maneira, eu acho que foi uma instituição, eu acho que existe ainda, né? O Círculo do Livro, não sei se existe. Mas eu, lá na década de 70, eu tive mais de 1.500 livros que eu comprei no Círculo do Livro. Eu comprava 5, 6 livros por semana. Né? E o Círculo do Livro foi realmente, acho que uma instituição que despertou, como em mim, a milhares de jovens naquela época, o gosto pela leitura. Porque tem muita gente assim que gosta, vou ver um filme, vou ver uma série, coisa e tal. Mas eu acho que o livro, o filme ou a série são coisas mais definidas. O livro te deixa um espaço para a tua imaginação. O livro, até porque sempre dizem, não, o livro é melhor que o filme, né? Porque um filme tu tem 2 horas, o livro quanto tempo. Então, eu prefiro, no meu descanso, no intervalo, ler alguma coisa, né? Não sou um comentarista de livros, como tem gente que tem se dedicado a comentar e indicar livros. Não, apenas até às vezes eu publico assim, alguma coisa de um livro que eu achei maravilhoso. Como é o caso aqui agora, citasse alguns livros, é importante isso, né? Disseminar essa cultura do livro, né? Do livro, né? Então, eu acho que é um hábito que eu acho que faz muito bem e é muito importante, porque a gente vai mudando os momentos nossos, né? Então, mas eu acho que tem que se enriquecer sempre, né? Importante. Tem que se enriquecer sempre. E isso dá uma tranquilidade, desperta, né? Essa de certa maneira, nos faz entender o próprio sentido da vida, né? Sentido da vida. Breno, olha, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu quero te trazer mais vezes aqui, porque eu acho que esse tema livro, cultura, né, esse despertar para que a gente possa ser um pouco melhor, né, como pessoas, como seres humanos, é importante. Então, eu vou te trazer mais vezes aqui no programa. Obrigado por hoje. Eu que te agradeço. Muito bom conversar Até uma contigo próxima. aí. A gente também enriquece. Tá bom. Muito obrigado. Um abração para ti.